Com mais de 4 décadas de estrada, ele é um dos nomes mais respeitados da música cristã no Brasil. Reconhecido pela voz marcante e pelo pioneirismo à frente do Rebanhão, banda que revolucionou o cenário gospel nos anos 80 ao unir rock e fé, o músico Carlinhos Félix continua ativo e criativo, levando a palavra de Deus a novas gerações por meio da música. No Comunhão Entrevista de hoje, Carlinhos vai relembrar alguns momentos marcantes da trajetória do grupo, falar sobre os desafios de romper barreiras na música evangélica e sobre os novos e futuros projetos musicais. Acompanhe a partir de agora. Carlinhos Félix, seja muito bem-vindo ao Comunhão Entrevista. Oi, Rodrigo, um prazer muito grande para mim estar falando com vocês, estar junto com vocês, estar falando com esse povo tão legal que sempre me recebeu com tanto carinho e a audiência da Comunhão. Eu fico muito feliz e tem até notícia boa aí, né? A gente vai estar mais próximos aí nos próximos dias, vai ser um tempo muito bacana. No decorrer da nossa conversa eu vou falar um pouquinho sobre isso. Bacana. Carlinhos, o Rebanhão ele marcou a época, né, nos anos 80, ao introduzir o rock na música evangélica brasileira. Como que você enxerga hoje a importância da banda naquele contexto e o impacto que ela teve na música cristã de hoje? A gente ouve muita coisa, né, Rodrigo? A gente ouve todo lugar onde a gente vai, quando a gente está saindo, está tocando. Eu estou investindo muito mais na minha carreira solo, no meu trabalho que eu tenho feito sozinho. Mas a gente tem saído ainda muito com o Rebanhão, enquanto a gente está no lugar, a gente ouve muito as pessoas comentando, as pessoas falando, como foi importante o Rebanhão, tudo que a gente passou, toda a estrada que nós pavimentamos, que a gente fala, poxa, que bom, isso aqui parece que a gente fez alguma coisa, nós que fizemos. Não. A gente sabe muito bem quem foi que nos trouxe, quem nos conduziu, quem nos deu sabedoria, que nos enviou para que a gente fizesse o que a gente fez, nos doando, né, o tempo inteiro para que acontecesse o que acontece hoje. A gente fica feliz, porque muita coisa que acontece hoje a gente sonhou lá atrás. A gente viu assim, a gente tem no nosso pensamento, eles que não vão fazer, nós vamos lutar, nós vamos fazer isso, nós vamos comprar esses instrumentos caros, nós vamos ouvir o que a gente ouve, mas lá na frente nós vamos colher tudo o texto, vai ter muita gente colhendo esses frutos. E a trajetória do Rebanhão, ela sempre foi marcada por ousadia e inovação, né? Quais foram os maiores desafios, né, que vocês enfrentaram, especialmente dentro das igrejas, por trazer um som tão diferente para a época? Você já acabou de dizer, né, que a gente trazia um ponto diferente para a época. Quando a gente chegou, não se tocava o que a gente tocava, não se cantava o que a gente cantava, não se dizia o que a gente falava, né? As nossas letras, nossos ritmos, com os instrumentos que a gente usava, né? Tinha muita gente que criticava quando eu chegava com a minha guitarra. Eu sempre gostei muito de ver as guitarras, não tocava com uma guitarra só, eu usava mais de uma guitarra. As pessoas criticavam muito quando a gente abria o case da bateria, aí dizia que aquilo ali não era coisa de direito, não era coisa de Deus, era coisa da escola de samba. E quando a gente chegava com outros instrumentos, com percussão, as coisas assim, as pessoas falavam coisas que a gente não gostava muito de ouvir, mas a gente sabia que em pouco tempo aquilo tudo ia desaparecer, que as pessoas iam se acostumar. Certo. E você também construiu uma carreira solo bastante consolidada, né, desde os anos 90. O que mais diferencia, digamos assim, o Carlinhos Félix solo do Carlinhos Félix do Rebanhão em termos de musicalidade e mensagem? Ou não existe essa diferença? Rodrigo, eu acho que não existe diferença não, porque tudo que eu faço, né, eu faço baseado no que eu aprendi, no que foi importante para minha vida, no que eu senti que as pessoas precisavam ouvir, que as pessoas gostavam de ouvir. Então não teve muita diferença a mudança da minha saída, né, para a minha carreira solo, para essa construção desse tempo meu sozinho. Não houve muita diferença não, sinceramente não.
A única coisa que eu costumo fazer é me adaptar ao que está acontecendo. Por exemplo, hoje a música mudou bastante. Uhum. Eu não quero mudar o meu estilo de cantar, de tocar, de compor, de construir uma melodia, uma harmonia. Não quero mudar. Mas eu tento me adaptar com a mudança da sonoridade, né? A sonoridade mudou. Hoje é outra sonoridade. Até porque a gente chega para mixar uma música, a gente chega para mixar um disco, não, a gente não mixa como a gente mixava antigamente. A gente Uhum. mixa hoje com a tecnologia, com Certo. o som que existe nos celulares, o som que vem digital nas rádios para cada pessoa. Então você não pode mais ser tão com uma sonoridade tão seca. E também a questão dos instrumentos. A gente tem que usar o que as pessoas estão usando hoje e ela se adapta ao momento que a gente está vivendo, do que a gente tem ouvido. Então, eu procuro me adaptar a essas coisas. Mas o meu jeito de cantar, o meu jeito de compor, o meu jeito de falar, o que eu creio, eu não mudo de jeito nenhum, não vou mudar. Não estou dizendo que as pessoas estão fazendo errado, Uhum. mas eu tenho o meu estilo e eu procuro fazer dentro do que eu acho que é confortável para que eu fale a verdade, entendeu? Porque Entendi. se eu ficar tentando fazer o que eu não tenho costume de falar, fica, fica, eu começo a fazer muita coisa com verdade, entendeu? Sim. E eu preciso falar a verdade. Com certeza. E falando agora em novidade, Carlinhos, eu queria que você nos contasse, né, um pouco sobre os novos projetos que você está envolvido, né, seja na sua carreira solo ou também com o Rebanhão, né? Tem aí alguma expectativa de novos encontros, gravações? Podemos esperar algo especial aí vindo por aí? Sim, sim, nós gravamos agora. A gente já tinha feito o 35 anos do Rebaião com bastante coisa, né, cacete? Na verdade, a gente, na nossa época, não tinha essa questão de mídia digital, não tinha essas gravações, essas Uhum. espécies de equipamentos que as pessoas usavam hoje, digitalizado, não tinha essa questão de tanta iluminação, né, de tantas coisas que são usadas hoje que na época a gente não usava porque não tinha. Era um outro tempo. E até para a gente ter para os nossos filhos, para nossa família, para as gerações que vêm, o que a gente fazia, porque tem muita gente nova que fala assim, rebanhão, o que é rebanhão? Uhum. Né? Hum. Igual, desculpa, eu tô meio, minha veta não tá boa. Tudo bem. Até a gente mesmo, quando o Jamil chegou e falou assim, ó, vamos fazer uma banda, já tem um nome. A Uhum. gente não tinha nem o direito de colocar nome. Ele já chegou e falou, vai ser rebanhão. Eu falei assim, rebanhão, o que é isso, né? A gente ficava falando assim, puxa, assustado com o nome. Aí ele falou, não. Aí ele falou assim, por que é rebanhão? É um grande rebanho, né? Porque a gente tem que trazer isso para a nossa realidade de cristã. É um Certo. grande rebanho, um monte de gente, não sei o quê. Não, aí o Daniel falou assim, é mais ou menos isso, é mais ou menos isso. Isso é uma visão que eu tive e eu queria manter a visão que eu tive de ser o rebanhão. Isso é isso. O que vai chamar a atenção desse nome vai ser uma ovelhinha. Nós somos um rebanho do Senhor, nós somos ovelhas de Cristo. Então a gente precisa falar isso. É dessa forma que a gente vai sair pregando para as pessoas, é dessa forma que a gente vai falar para as pessoas durante esse tempo todo que a gente vai estar aí. E aí foi desse jeito. Então, para que a gente pudesse falar para essa turma de hoje, a gente precisava entrar num sistema desse, gravando do jeito que nós gravamos. Não sei se você já assistiu, não sei se quem está assistindo a gente agora aí já Uhum. assistiu. Tá lá, se você não comprou ainda o DVD, não baixou o DVD, tá no YouTube. Só colocar Rebanhão 35 anos, você vai ver que é uma história totalmente diferente do que a gente fazia quando nós começamos. A gente Uhum. gravou de novo agora com um outro formato. As câmeras, né, Uhum. gravaram a gente, câmeras que são do Netflix, né, tudo homologado pelo Netflix, então é outra profundidade, Sim. é outra coloração. Uhum. Então, a gente tem procurado fazer isso, né? Tanto com o Rebanhão, tanto na minha carreira solo, eu tenho procurado fazer isso
Da mesma forma, do mesmo pensamento que a gente tinha, eu continuo tendo, e foi isso que a gente aprendeu, e a gente vai se modificando à medida que o tempo vai passando, porque as coisas mudam, né? As gerações vêm, né? Eu tenho até uma música que fala assim, geração vai, geração vem, e a Sim. Terra continua firme, né? Então a Uhum. gente não pode mudar, a essência não se muda, mas a gente tem que se adaptar às coisas que estão acontecendo no dia a dia. A gente fica muito ligado, porque as coisas estão mudando muito rápido, muito rápido. E a gente tem que ficar ligado nisso para a gente não ficar distante das pessoas, dessa geração que está vindo agora. Sabe, ser uma letra que ela é profunda, uma letra que é bíblica, e a gente precisa passar isso para essa rapaziada, essa profundidade e essa palavra verdadeira. Certo, Carlinhos. E sobre a sua vida pessoal, né? Como tem sido a sua rotina hoje? Além da música, tem tocado também outros projetos? Rapaz, a gente fala, minha vida está uma loucura, está uma correria tão grande, só a minha família veio para me aguentar. Porque desde o início, né, quando eu casei, minha esposa já sabia que a coisa era difícil. Eu me lembro que eu trabalhava na Petrobras, né, quando eu casei, eu tocava no Rebolinou. Ah, Rapaz, minha esposa ia para a porta da Petrobras com uma malinha para mim, para trocar minha roupa. E muitas vezes eu saía da Petrobras direto para o aeroporto para viajar, e no outro dia eu já tinha que estar cedinho para pegar o primeiro voo, o voo que tinha de madrugada, ia direto trabalhar, e minha esposa ia com a mesma linha lá para trocar minha roupa para fazer. E agora não continua sendo a mesma coisa, só eles mesmo para poder me aguentar, para poder aturar, ou eles não perdem mesmo que é um ministério, e a gente tem que ter essa dedicação, não adianta a gente só falar, a gente tem que realmente se entregar. E eu tenho sido dessa forma, tem muitas coisas novas acontecendo, músicas novas. Eu acabei de lançar uma música nova na minha carreira solo, chamada Sal e Luz. Daqui a pouco vai vir, tem mais duas sendo preparadas. Eu acho que esse ano a gente vai ficar só com Sal e Luz mesmo, mas virada do ano de 2026 eu vou vir com a outra música, e na metade do ano eu vou vir com uma outra música, e no final do ano eu vou vir com outra música. A gente tem que ter esse espaço por causa das mídias digitais. Elas estão exigindo esse espaço de tempo para divulgar, para que as pessoas ouçam, para que as pessoas baixem, para que as pessoas divulguem, para que as pessoas tenham tempo de fazer com que chegue na mão de todo mundo. E eu acho engraçado, na época que a gente começou, não tinha nada disso, e as músicas chegavam tão rápido, tão rápido. Eu acho que as pessoas queriam mais do que hoje. Ou hoje tem muito mais informação, tem muito mais coisas acontecendo. Dizem que por dia são lançadas mais de 50 mil músicas, mais de 50 mil músicas por dia são lançadas aí na mídia digital. Então, deve ser por causa disso que a gente tem que ter um tempo um pouquinho maior para poder fazer com que as pessoas degustem e assimilem o que a gente está fazendo. E o que a gente está fazendo é muito sério, muito importante, e a gente quer que todo mundo ouça e todo mundo fique sabendo, porque a gente está falando da palavra de Jesus. Carlinhos, a sua música ela sempre manteve um forte conteúdo espiritual, mesmo explorando estilos contemporâneos. Como é o seu processo criativo hoje? Você parte primeiro da mensagem ou da melodia? Ou isso varia muito dependendo, né, da ocasião? Ô, Rodrigo, eu tenho que te falar a verdade. Eu não tenho composto coisas novas, não. Quando eu lanço uma música, é uma música que eu faço com uma parceria, eu mudo a letra, coisas que eu gosto, então acaba sendo uma música minha e da pessoa que escreveu. Mas eu tenho, quando eu lanço alguma coisa que não é desse formato, eu pego músicas minhas lá de trás, que eu acho que tem alguma coisa a ver com o que sempre que a gente está vivendo hoje. Por exemplo, Palácio. A música Palácio é uma música que ela é muito atualizada. Entendeu? Ela foi feita lá atrás, há mais de 30 anos atrás. E ela é uma música que a letra dela é muito contextualizada. Se você for olhar Uhum. direitinho, a gente tem muita música. Até o Baião, que é aquela loucura lá, que ninguém, nem minha mãe gostava daquilo, né? É uma música muito atual, porque tudo, se você pegar frase por frase do Baião, você vai ver que tem coisas acontecendo hoje, sabe? As pessoas às vezes não. Você está falando que a minha música sempre foi espiritual, espiritualidade. Eu quero continuar sendo espiritual, Com certeza. tá?
Porque é natural, a gente já tem muita coisa no ritmo da nossa vida, Com a gente certeza. já tem as coisas acontecendo aí, e a gente tem que investir mais nas coisas espirituais, porque a gente tem que ensinar as pessoas a serem espirituais, né? Sim. Então, é, o que eu faço, quando eu pego alguma coisa minha antiga, eu presto muita atenção, eu analiso, eu olho, eu não vou muito por gostar da canção, ou porque eu fiz numa época que foi muito importante para minha vida e tal. Não, eu já tem uma época que eu estava pensando assim, mas eu não posso, mas a gente não tem mais tempo a perder, sabe? O tempo que a gente está vivendo é um tempo muito curto, a gente sabe o que está acontecendo, desde quando a gente começou a tocar, a gente falava que Jesus estava voltando. Mas Uhum. hoje, Jesus está voltando muito mais próximo do que a gente pensa, Com sabe? certeza. O que a gente falava, a gente continua falando, mas está muito mais próximo à volta de Jesus, pelo que a gente vê, pelo que a Uhum. gente ouve, pelo que a gente lê, pelo que a palavra de Deus diz. A gente sabe que está muito mais próximo, muito perto. Então a gente não tem muito tempo para ficar escolhendo, para Uhum. fazer o nosso gostinho, e agradar a gente, agradar o Marcos Trump. A gente tem que fazer, trazer o que vai trazer esperança e bênção para as pessoas. Tá certo. O Carlinhos, o Rebanhão ele abriu caminho para que outros estilos, né, também ganhassem espaço dentro da música gospel. Como você enxerga o cenário atual da música cristã no Brasil, com tantas vertentes e tantas sonoridades além do rock, né? Na verdade é o seguinte, Rodrigo, eu acredito que critica muito e que hoje, coisas estão tudo bocadas hoje. Cara, eu não critico porque eu fico imaginando, quando a gente começou, cura era, né? As pessoas não estavam Uhum. muito, não fica. Uma geração, aquela geração viveu muitas gerações. A gente teve que se adaptar e a gente veio mudando, até que chegou esse tempo que a gente está vivendo hoje. Sabe? A única preocupação que eu tenho é que a rapaziada esteja assim. Não é que eu também não vivo assim, porque a gente passou a ser o nosso trabalho. A gente cuida da nossa vida, cuida da nossa família, cuida da nossa casa. As coisas que entram para a gente são a material que é vendido, o que a gente recebe de direitos autorais, as ofertas que a gente recebe. Eu posso dizer isso, a minha casa, meus filhos, eu cuidei dos meus filhos, cuidei da minha casa, cuidei da minha família, da minha esposa, com as coisas que entraram para mim, Certo. das vendas, dos direitos autorais, das ofertas que eu recebi, o tempo inteiro. Foi dessa forma. Continua assim. Agora, na minha preocupação, hoje, não é com uma música que é diferente demais, nada disso, nada disso. Eu acho que a gente está vivendo uma outra geração que a gente também pode assustar com o que está sendo tocado, está sendo cantado, né? As pessoas falam de worship, não tem nada a ver. Worship é worship. Uhum. Se você for ver a tradução real, worship não é o que as pessoas estão falando. Uhum. Worship não é um estilo de música, sabe? O que a gente precisa é ter um estilo de vida diferenciado. O que a gente precisa é disso. A minha preocupação é que essa rapaziada esteja cantando essa música, esteja investido nesse som. Tem muita gente que investe em muito instrumento. Tem gente que compra um teclado que custa R$ 40.000. Não sei se vocês Uhum. vão falar. É um teclado chamado Nord, um teclado vermelho. Aí Uhum. eu vejo os caras comprando um teclado de R$ 40.000 para tocar um tipo de timbre só, que é Uhum. que fica assim. O teclado é riquíssimo, tem tudo, tem orquestra, tem você paga o que você quiser ali um teclado daqui. E é 40 mil de investimento para tocar um ciclo só. Então, a minha preocupação é isso, porque a rapaziada não quer estudar. Na minha época, todo mundo estava estudando. Eu estudei num instituto chamado Vila Lobos, que Uhum. a maioria dos músicos, das pessoas, dos estudantes do Instituto Vila Lobos eram cristãos. Eles estudavam para tocar na igreja. Sim. Não tinha profissionalismo, vou ter profissional, vou tocar na orquestra sinfônica, vou fazer uma banda. Não, os caras tocavam, eles estudavam. A própria igreja, muitas igrejas investiam neles, investiam nesses meninos, nesses músicos, pagavam a matrícula deles, pagavam a mensalidade para eles estarem lá. Eu estudei na Escola Nacional de Música. Quando eu olhava do lado assim, tinha um crente do lado. Quando eu olhava na frente, tinha outro. Tinha um monte de gente. A gente podia fazer reunião
lá dentro, podia fazer culto lá dentro, Uhum. porque tinha gente à vontade. A minha preocupação é o cara tá aqui, ó, a boca tá falando, mas o coração tá distante. É, Essa é a minha preocupação. Só essa. é verdade. Não é a música, não é o estilo, não é o time do teclado, não é a guitarra de três notas, não é nada disso, sabe? Hoje, Uhum. toca as músicas são três notas. Na nossa época tinha 50 notas, entendeu? Mas era outro tempo, era um outro momento. Agora a gente está vivendo essa geração. Eu prefiro ver esses meninos lá na igreja cantando, tocando três notas, tocando um acorde só, mas lá tocando pro Senhor, do que os caras tocando lá no mundo. É isso aí. Fumando maconha, seguir, mexendo com pornografia, mexendo com drogas, com vícios, se acabando, não pensando na família. É isso que Uhum. é o meu medo. Agora, eles estão. Tá lá, tá bom. Tá legal pra caramba. Ele tá vivendo o momento deles, tá vivendo a geração deles, é o som deles, muito legal. Porque nós também vivemos um tempo com o nosso som, com a nossa música, com as nossas diferenças. Isso Uhum. não tem problema nenhum. A minha preocupação é, tá aqui, ó. Tá aqui na boca, sai da boca. Pode coração para essa que é a minha preocupação. Somente. Certo, Carlinhos. E depois de tantos anos de estrada, né, o que mais te motiva a continuar compondo e se apresentando hoje? Há algo que você ainda sente que Deus quer te fazer viver na música, Carlinhos? Ô, Rodrigo, eu sou músico, cara. Entendeu? Não entendi. Isso tá na minha veia. Uhum. O cara, a gente chegou e falou assim: pode se aposentar com aqui? Vai aposentar, rapaz. Uhum. Eu vou me aposentar quando não tiver mais voz, quando não tiver mais dedo para tocar, quando não puder mais ter um instrumento. Agora, graças a Deus, daí mesmo no Espírito Santo, eu ganhei os melhores instrumentos, eu ganhei aí das vozes. Os Uhum. caras me davam de presente. Pô, os caras gostavam de mim, me davam o instrumento que eu tenho até hoje, sabe? Eu fui patrocinado pela Yamaha durante muito tempo. Agora eu tô recebendo um outro instrumento da Yamaha. Ontem mesmo eu recebi uma ligação de uma empresa de instrumento querendo me patrocinar e tal. Então, graças a Deus por isso, eu não vou me aposentar. Então eu sou músico, então não tem jeito. Eu gosto pra caramba disso. Agora, além de ser músico e gostar muito, cara, eu tive sempre um propósito. Qual é o meu propósito? Falar de Jesus. Sim. E o jeito que eu tenho para falar de Jesus, cara, é com a minha música, é com o meu instrumento, é com o meu acorde, com a minha guitarra, entendeu? É isso que eu tenho. Eu não sei, eu sou um pregador, tem gente que me chama de pastor, porque eu sou um pastor itinerante, né? Porque eu não tenho uma Uhum. igreja, tu possa se dar, Sim. talvez, quem sabe no futuro, eu possa Uhum. ter uma comunidade com pessoas, que eu possa estar ajudando, músicos, quem sabe, Uhum. né? Mas, assim, no meu coração, é o que eu sei fazer. Eu vou cantar, eu vou pregar o evangelho nas minhas letras, nas minhas músicas. Quem quiser ouvir, ouça, Uhum. né? É isso aí. Então, mas para isso eu tenho que fazer muito legal. Eu tenho que estudar. É que eu falo para a galerinha de hoje: estuda, estuda, estuda. Uhum. Larga de preguiça, estuda. Tem que estudar. Porque música, eu sempre entendi isso. Você tem que estudar. Você nasceu com dom, nasceu com aquele negócio e tal. Teve a criancinha lá que pega violão, aí o cara fala assim: ó, tá vendo meu filho, cara? Vai ser guitarrista. Aí chega lá, chega uma certa idade, não tem nada de guitarrista. O cara vai ser dentista, o cara vai ser professor, o cara vai ser. Ou entra numa outra profissão. Isso é muito relativo. Mas se você quiser ser músico mesmo, estuda. Mesmo que para tocar na igreja, vai fazer direito. Eu quero fazer direito. E eu quero fazer a melhor forma de qualquer jeito que eu não faço. Então, nossos projetos, as coisas que a gente tem pela frente, é para fazer bem legal. E eu vou continuar fazendo, porque se for, tem vários projetos acontecendo aí, como você perguntou, né? Tem Uhum. a- até um dia desse eu estava fazendo participando de uma entrevista, o pessoal da Globo está querendo fazer contar umas, estão querendo contar a história da nossa vida, a vida do Uhum. Rebanhão, da minha vida. Eles querem fazer um documentário. Eu acho que agora, dia 29, eu vou estar gravando a minha parte, e do dia 1º a gente vai estar gravando com o Rebanhão. Então vai ser muito legal. E as pessoas perguntam muito sobre isso, como é que se, como é que é, como é que não é. Mas eu não.
eu continuo fazendo. Eu falo assim, cara, só falta eu escrever um livro agora, porque eu já plantei uma árvore, eu já fiz um filme, né, um longa-metragem chamado Um Desejo de Ser, Um Lugar para Ser Feliz. Eu já gravei um monte de disco. Da minha carreira solo foram 18 CDs, 3 DVDs, né? E um monte de música que eu tenho aí, que todo mundo gravou. Acho que já tem 340 músicas que eu já fiz. Entre as que eu já gravei com minha carreira solo e com o Rebanhão, e que as pessoas gravaram por aí fora, tem coisa pra caramba. Então agora só falta escrever um livro. Daqui a pouco eu vou parar para escrever esse livro aí, contando um pouquinho da minha vida, da minha história, que Deus fez. Cara, tinha uma música do Rebanhão que eu gosto pra caramba, se chama Fronteiras. A música tem uma frase que diz assim, ó: fronteiras que passei para chegar a ti, nesse imenso azul, presente da vida, dada pelo Rei Jesus. Cara, eu gosto muito, cara. Legal, Só legal. eu e Deus. Nem minha esposa, nem meus filhos sabem o que eu passei para poder chegar perto. É. Sabe? Só Deus mesmo que sabe. Os meus momentos sozinho com ele lá. Poxa, tô me emocionando pra caramba. É. E só Deus sabe, cara. Os momentos que eu tive sozinho com ele, chorando, ajoelhado, falando com ele. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Né? Então, a gente tem muita coisa para acontecer ainda pela frente aí. E se eu puder, eu continuo fazendo o que eu fiz. Não sei se você lembra, no Espírito Santo, a gente começou uma escola chamada Rios de Adoração, Uhum. que a gente ajudou muito. Nós, aí no Espírito Santo, formamos mais de 1.000 músicas. Mais de 1.000. Não posso te dizer exatamente o número, mas mais de eu e minha esposa. A gente trazia Damascano, de Sá, trouxemos Cláudio Claro, trouxemos um monte de gente, um monte de Azaf, todo mundo a gente trouxe para poder falar um dia, uma noite, dar de presente para os alunos, só para eles, ali. Uhum. Tem muita coisa que a gente ainda pensa em fazer, quer fazer. Não paramos por aqui, eu não parei, o Abraão também não parou. E vamos embora. Isso aí. O Carlinhos, para a gente encerrar então a nossa conversa aqui hoje, olhando para tudo que Deus já fez na sua vida, na sua carreira, qual a principal mensagem aí que você gostaria de deixar para os músicos e adoradores cristãos de hoje? Tem um texto que está em Zacarias, que é um texto que relata em Zacarias 9, que não me falha a memória, 9:12, diz assim, ó: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Tem muita gente com sonhos, com projetos engavetados, pessoas que, pela circunstância, suas dificuldades, pelo que nosso país está vivendo, o cara pegou o projeto e colocou na gaveta, sabe? E esse texto é muito legal, eu gosto dele demais, do Pai da Fonte, que fala assim: voltai para Fortaleza. A Fortaleza não é ir lá no estado de Fortaleza, não. Voltai para Jesus. Ó preso de esperança. Você que ficou amarrado numa esperança. Você teve uma esperança na sua vida e pegou essa esperança e colocou na gaveta. Voltai à Fortaleza, ó preso de esperança. Também hoje. Você está olhando isso aqui, que a gente está conversando, esse bate-papo, essa resenha que a gente está fazendo aqui, ó. Tá ouvindo hoje. Então é hoje. Voltar à Fortaleza é um preço de espírito também hoje. O Senhor está falando para você: vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. E o que a gente tem que fazer? Nós temos que deixar o medo do lado, a desconfiança, e colocar força, coragem e confiança. Substituir por isso, que a gente vai vencer. Ainda dá tempo. Ainda temos tempo para isso. Tá certo, Carlinhos. Eu queria agradecer a sua participação aqui no Comunhão Entrevista e desejando aí muito sucesso aí na continuidade dessa trajetória. Ô, Rodrigo, eu que agradeço a todos vocês. A comunhão sempre foi assim um grande elo na minha vida. Ele sempre me ajudou demais a conta, divulgando as minhas coisas, falando das minhas coisas,
sempre foi uma parceria muito legal, a comunhão comigo, com o Rebanhão, com todos os músicos, todo mundo sabe disso. E eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês e por esse tempo que a gente está tendo aqui agora. E pedir desculpa a você por causa da minha correria. A gente marcou algumas vezes, eu não pude vir. Deixei até você numa situação complicada, porque já estava tudo marcado. Eu quero pedir perdão, pedir desculpa e agradecer a Deus por esse tempo que a gente tem agora. Não só você, mas todo mundo aí da equipe que está junto com você. Agradecer a Deus pela vida de vocês. Daqui a pouco a gente vai estar bem próximo aí, que eu estou voltando para morar aí na Praia da Costa. E a gente vai ficar muito próximo. E veio a gente fazer de longe, igual eu estou fazendo aqui do Rio, você aí no Espírito Santo. Nós vamos conversar juntos aí mais pertinho. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Bacana, Carlinhos. Eu que agradeço novamente. Deus abençoe. Tudo de bom, viu? E você que acompanha essa entrevista, pode acompanhar muito mais conteúdos, né, no nosso site comunhão.com.br. Visite também as nossas redes sociais. Até a próxima!